Evangelos Marinakis. O grego que negocia com o Vasco também tem tratativas com outro clube da Série A do Brasileiro. Podemos debater esse tema a partir de agora. Deixa eu falar sobre o Evangelos Marinakis, que é o dono do Nottingham Forest, é o dono do Rio Ave e também do Olympiacos. E o Marinakis decidiu comprar um clube no Brasil. Já havia contado para vocês que o Vasco é uma possibilidade. Existe um outro clube em negociação com o Marinakis, tá? É um clube brasileiro da primeira divisão com um perfil completamente diferente do Vasco. Nicola, qual é esse clube? Não sei. Não sei mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou entrando em contato com alguns clubes que já são SAF ou vão virar SAF. Conversei com o Mário Bittencourt para perguntar se o Fluminense era esse alvo, se tinha negociação, ele descartou. Conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, a Fortaleza já virou SAF. Ele disse que nunca houve contato com o Marinakis, tá? Então, podemos descartar esses dois clubes. Só para lembrar, eu já havia contado ontem também, que o Edu Gaspar, enquanto ainda trabalhava no Arsenal, havia visitado 8 clubes brasileiros no ano passado. E essas visitas se deram para um projeto que ele tinha no Arsenal de criar uma parceria entre o Arsenal e um clube brasileiro. O negócio acabou não avançando por opção do próprio Arsenal, tá? Então é possível que esse relatório das visitas que ele fez ao futebol brasileiro tenha sido repassado para o Marinakis e tenha ajudado também na escolha do clube que o Marinakis vai comprar. O AVM está perguntando sobre a Costa no Vasco, esse meia atacante argentino que está deixando o Cincinnati. O primeiro clube brasileiro que o identificou como um jogador com potencial foi o Vasco. O Vasco chegou a fazer proposta no começo do ano, não houve acordo com o Cincinnati. O clube americano queria uma compensação financeira muito alta. E foi para esse clube americano que o Vasco emprestou o Orelhano e é esse time, o Cincinnati, que vai comprar o Orelhano do Vasco por 3 milhões de dólares, tá? Hoje, além do Vasco, o São Paulo e o Atlético Mineiro têm a intenção de contratar o Acosta. O São Paulo por conta dessa avaliação do Rui e o Atlético Mineiro por conta do técnico Gabriel Milito. O Milito trabalhou com o Acosta no Estudiantes e vê nesse jogador alguém com muito potencial, 30 anos de idade, livre no mercado. Ele optou por não ficar no Cincinnati. Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Estão dizendo que o Grego e o Vasco estão trocando documentos para finalizar. Procede? E o Léo Pelé vai para o Bahia ou para o Palmeiras? Fabrício, vamos lá. Ontem o próprio Pedrinho admitiu que existem conversas, mas todas em estágio inicial. Tá? Ele chegou a dizer que tem conversas há mais de um mês com um dos investidores, mas que não tem nada perto de ser fechado. E é basicamente a informação que eu tenho do outro lado. Eu não tenho a informação do Edu Gaspar, mas de pessoas muito próximas ao Edu, tá? As pessoas admitem, só para lembrar que o Edu Gaspar acabou de ser contratado pelo Marinakis, mas não foi nem anunciado ainda. Ele se desligou do Arsenal, nesse momento estava lá nos Emirados, estava lá no mundo árabe, lá curtindo com a esposa, enfim. Quando ele voltar, ele vai ser apresentado, anunciado, e a partir daí ele vai coordenar de fato essas negociações. E eu não acredito nessa história, de que já exista troca de documento e que o negócio esteja perto de ser assinado, tá? Eu não acredito. Eu posso dizer que existem negociações, existem tratativas, mas nada tão próximo assim. Sobre o Léo Pelé, o Léo tá com um filme meio queimado entre torcedores do Vasco, né? No Bahia, ele reencontraria o Rogério Ceni. No Palmeiras, para mim, ele seria reserva. Hoje, meu telefone tocou 1 milhão de vezes, de pessoas que se sentiram incomodadas, mas eu acho que ele foi muito preciso, muito verdadeiro, muito transparente. O problema do Vasco de hoje foi causado por problemas lá atrás. A gente criou uma ilusão de que, com a entrada da 777, o Vasco seria o melhor time do Brasil, quiçá do mundo, né? Até o próprio Josh Wonder, né, quando veio aqui ao Brasil, disse que nunca mais teria um Vasco e Flamengo com diferença técnica. E, na verdade, ele veio aqui, rapou o tacho, tirou todo o dinheiro de receita do Vasco e foi embora. Tanto que a atividade ela não inexiste. Mas tem atores, né? Atores no cenário ainda do Vasco da Gama que falam, que gritam, que esbravejam, falando
defendendo causas próprias e não defendendo a instituição, embora até se escondam atrás delas. E acho que o Pedrinho foi muito feliz quando ele abre o leque, mostra quem sim, quem não, quem nunca, e deixa muito claro de que contratar uma contratação errada, que ela acontece, atender a um capricho de um craque, não é o pior de tudo, porque isso está dentro do orçamento do Vasco. Quando você contrata um Jean Davi e ele não joga bem, a culpa não é de quem contrata, é também de quem contrata. É uma culpa concorrente. Ninguém quer errar, todo mundo quer ser assertivo. Embora aqui no canal, esse não serve, aquele não serve, o outro não serve, o outro é ruim, o outro é péssimo, tira lugar, está tirando o lugar dos jogadores da base. Esse é o nosso papel de torcedor, e eu gostaria muito de deixar muito claro que eu aqui estou no papel de torcedor. Esquece que eu joguei bem com a camisa do Vasco, esquece que a torcida do Vasco gosta de mim, esquece que eu faço parte lá da Sempre Vasco, e foi a Sempre Vasco que elegeu o Pedrinho. Sim, eu não me excluo dos problemas, mas eu estou falando como torcedor, para que o torcedor tire as suas próprias conclusões sem enganá-los, né? Você quer contratar o André Ramalho? Eu quero muito. Mas aí vem o Corinthians, e aí a gente não precisa entender se certo ou errado, se pagando mais ou pagando menos, se pode pagar ou não pode pagar, e oferece o dobro, aliás, mais do que o dobro, e leva um jogador que negociou durante muito tempo com o Vasco. A janela foi muito ruim. E acho que as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Mas não foi com o intuito de lesar o clube, não foi com o intuito de prejudicar o clube ou trazer um demérito técnico. Foi com o intuito de melhorar. Então, houve um erro de avaliação, houve falta de personalidade do Pedrinho, de bater na mesa e falar, cara, Felipe Coutinho, eu quero você. Eu não quero o Souza, eu não quero o Alex Teixeira. Isso aí, salários, não quebram os clubes. O que quebra os clubes são má negociações, né? Venda errada, venda barata. E acho que o Pedrinho foi muito feliz quando ele expôs e pôs na mesa tudo aquilo que ele acha, pensa e deseja para o Vasco no futuro, né? Cada dia mais eu o admiro, o respeito e quero estar ao lado dele para ajudá-lo, caso ele me ouça, né? Vamos para mais um vídeo aqui no canal Sou Mais Vasco News hoje, rapaziada. Como vocês viram aí, o Jorge Nicola trazendo as últimas informações sobre o Grego e o Edu Gaspar sobre a possível compra do Vasco da Gama, SAF, né? E dizendo que tem outros interessados. Também vamos deixar os créditos, né, para o Jorge Nicola, o canal do Jorge Nicola, muito bom, muito conceituado aqui na plataforma. Também o Edmundo, né, com o canal Mundo Ed, estava lá com o Eric Johnson, o ator e humorista, falando um pouco da entrevista, repercutindo um pouco da entrevista do Pedrinho. Mas vamos falar do mercado da bola, né, rapaziada? Porque o Vasco tem muitos nomes aí já na sua lista, né, para ser contratado para o ano que vem. E um dos nomes é Luciano Acosta, como o próprio Jorge Nicola falou, que tem uma concorrência aí do Vasco. O próprio São Paulo tem interesse no jogador, entre outros times da Série A aí
tem interesse nesse jogador que não vai ficar no Cincinnati. E por incrível que pareça, também tem aí o Luca Orediano ficando por lá. Por causa dessa cláusula que o Pedrinho classificou como absurda, o Luca Orediano vai ficar lá por um valor significativo de 3 milhões de dólares. Rapaziada, isso é muito triste, porque pela bola que o Orediano jogou lá, poderia sim ganhar um dinheiro muito maior e ficar no Gigante da Colina esse ano, próximo ano de 2025, poderia voltar e fazer uma boa temporada, e aí sim fazer com que o Vasco pudesse disputar uma Libertadores, ou uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana, e ainda mais valorizar a sua marca, né, o seu jogador, para aí sim poder vender por cifras maiores. Mas infelizmente, como a 777 fez essas cláusulas aí, que é difícil de entender, e o Luca Orediano vai ser jogador do Cincinnati em definitivo, né, rapaziada? Falou também de Léo Pelé, que pode estar de saída, e um do provável destino é o Bahia ou o Palmeiras. No Bahia, ele pode reencontrar lá o Rogério Ceni, com quem trabalhou há um bom tempo, também no São Paulo, né? E no Palmeiras, e o próprio Jorge Nicola falou, né, que seria reserva do Palmeiras, e eu concordo, acho que em qualquer time que o Léo Pelé for jogar hoje, ele seria reserva. No futebol brasileiro, ele está desempenhando muito mal aqui no Vasco, a não ser que um ano que vem ele faça uma pré-temporada muito boa e consiga disputar em algum time aí de menor expressão, como o Red Bull Bragantino, o próprio Bahia mesmo, que está numa crescente. Então, não sei. Mas vamos aguardar. E falando de outros jogadores livres no mercado, temos aí o Sérgio Ramos, que pode voltar à pauta. O próprio Zé Rafael, que vai sair do Palmeiras. Gabriel Menino. Entre outros jogadores muito importantes também do Atlético Mineiro, como o Eduardo Vargas. Tem o próprio Mariano. Tem o jogador lá, Maurício Lemos, também do Atlético Mineiro. E também jogadores que estão com contrato, mas que caso tenha uma queda para a segunda divisão, podem o Vasco aí acertar um contrato de empréstimo, como o Canóbio, o Christian, do Atlético Paranaense, entre outros jogadores muito interessantes. Então vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Lembrando você que está aqui, é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum aqui do nosso canal. Valeu, fui!